Retomar o sinal com a Marília Ribeiro. Marília, você estava falando que não foi uma surpresa para os deputados esse chamado, antes mesmo da volta do recesso, do presidente da Câmara, né, para a primeira reunião de líderes do ano. Nath, porque a gente está falando de ano eleitoral, né? A maioria deve deixar ali os seus cargos de deputado, senador, para tentar reeleição, seja para a Câmara ou então para o Senado, até mesmo para o governo dos estados. Então, esse ano ele tende a ser mais curto por conta das eleições que acontecem em outubro. E teve parlamentar, Nath, que chegou na semana passada. Isso porque envolve muita articulação. Eles já chegam na reunião de líderes já armados, né? Já com as suas pautas elaboradas e também com apoios construídos. Reunião de líderes serve também para poder costurar os acordos, fazer uma articulação do que deve ser prioridade nesse primeiro momento de retomada dos trabalhos. Essa reunião está marcada para acontecer às 11 horas da manhã na residência oficial da Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota convocou todos os líderes para poder colocar quais serão as pautas prioritárias para esse comecinho de ano. Entre elas, Nath, nós devemos ter aí um foco principal voltado para o acordo da União Europeia e Mercosul. A gente lembra que esse acordo ele já foi assinado, foi totalmente costurado ali pelos países que fazem parte da União Europeia. Também tivemos Mercosul, que a gente está falando de Paraguai, Uruguai, Brasil e também Argentina. Agora segue para análise do Parlamento Europeu e também para o Parlamento desses países. Então, o texto vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Hugo Mota já disse que ele deve sim ser prioridade nessa retomada dos trabalhos. Então, a gente deve ter uma discussão voltada para esse assunto ainda nessa reunião de líderes. Outra questão que também deve ser colocada na mesa de Hugo Mota deve ser em relação à cobrança para Davi Alcolumbre para poder marcar aquela sessão do Congresso Nacional que vai reunir Câmara dos Deputados e Senado Federal para poder analisar os vetos do presidente Lula. Entre esses vetos nós temos aí o projeto de lei da dosimetria que foi vetado totalmente pelo presidente Lula no dia 8 de janeiro deste ano. Então os parlamentares eles devem fazer uma pressão para poder fazer análise desse veto do presidente Lula. Outro assunto também que deve ser discutido é em relação à CPI do Banco Master, como é que ela deve ser construída ou não. A gente já veio conversando com alguns parlamentares que fazem parte de comissões que estão na ativa dentro da Câmara, dentro do Senado Federal, e eles falam que ela deve ser incorporada dentro dessa CPI. A gente falou mais cedo com o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, que confirmou que isso deve envolver o Senado Federal e essa CPI, eles devem trazer para eles essa discussão do Banco Master. Também a CPMI do INSS também deve colocar em discussão esse assunto. Essa deve ser uma das pautas, né, Nath, que deve ser discutida ainda nessa reunião de líderes. Geralmente ela demora um pouquinho ali, ela leva ali cerca de 3 horas, os parlamentares eles voltam ali nessa retomada de trabalhos, então a gente aguarda, porque geralmente eles falam na saída, porque na chegada eles estão voltando, tem toda uma construção ali dos acordos, mas não tem nada de efetivo. Essa efetivação deve acontecer mesmo somente depois de falar com o Hugo Mota. O Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado retomam os seus trabalhos no dia 2 de fevereiro, então eles já devem colocar pautas para poderem ser analisadas e discutidas. Entre os assuntos também, né, Nath, a gente não pode deixar de falar, segurança pública. Eles devem colocar em andamento as tramitações dos projetos voltados para a segurança pública, mas tudo isso, né, é muita coisa, é muito assunto e pouco tempo para poder ser discutido. Então, eles devem colocar ali qual é a prioridade de fato, tanto para os parlamentares, né, ali, tanto para os acordos que foram construídos por Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, e ele deve fazer essa conversa com os líderes partidários. Está marcada para as 11 horas da manhã desta quarta-feira. Nós vamos estar lá acompanhando a chegada dos parlamentares, o que eles vão falar e o que deve ser discutido na próxima semana, que é a retomada dos trabalhos dentro do Congresso Nacional. Nath. Maravilha, Marília Ribeiro, com as informações completas aí sobre essa volta aos trabalhos dos parlamentares. Marília, que volta na programação aqui do Metrópolis TV, do nosso canal no YouTube, ao meio-dia no Contexto Metrópolis. Valeu, viu, Marília? Bom trabalho.